Nessa nossa terceira aula, nós vamos tentar entender o conceito de atrito. O atrito, ele é sempre uma força contrária ao movimento. Ou seja, toda vez que você tenta movimentar um corpo, vai existir uma força em sentido contrário. O atrito é sempre em sentido contrário ao movimento, que busca o quê? Ele busca cessar esse movimento. Ou seja, uma resistência que a superfície de contato apresenta ao movimento. Ou seja, se eu quero mover algo, aquela superfície onde eu estou tentando criar esse movimento, ela gera uma resistência para que esse movimento aconteça. E esse atrito, ele é uma característica da superfície. Ou seja, nós vamos ter superfícies onde o atrito é maior e superfícies onde o atrito ele é menor. Então, o atrito sempre vai proporcionar uma força que vai ser contrária ao movimento. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui agora, eu tenho uma massa de 50 kg, eu não tenho nenhuma força agindo, e aqui eu vou começar a aplicar uma força. Observem que eu tenho uma força de 86 newtons, e eu tenho uma força de atrito de 86 newtons. Só que essa força de atrito, ela vai ter um limite. E quando eu superar esse limite da força de atrito, eu vou conseguir colocar o corpo em movimento. Então, olha só, eu vou diminuindo ao mínimo possível. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma força de 118 newtons, eu estou aplicando uma força de 118 newtons, e eu tenho uma força de atrito de 94 newtons, dando uma força resultante de 24 newtons. Então, para essa massa de 50 quilos, e para o atrito que eu estou adotando aqui no momento, eu tenho uma força de atrito de 94 newtons. Se eu retirar a força que eu estou aplicando, só sobra a força de atrito. E como a força de atrito ela é contrária ao movimento do corpo, esse corpo vai parar. Ou seja, no momento eu estou com uma velocidade de 28,3 metros por segundo, chegando a 30 metros por segundo. Na hora que eu tirar a força que eu estou aplicando, automaticamente só restou a força de atrito. Então a força resultante sobre a caixa é apenas a força de atrito, e aí a velocidade começa a diminuir. Porque a única força que está agindo sobre ele é a resistência oferecida pela superfície, pelo solo, para que esse movimento aconteça. Tá? Aqui eu posso aumentar ou diminuir a força de atrito. Então eu vou aumentar a força de atrito no máximo. Tá? Isso significa que a superfície ela se tornou mais rugosa, mais difícil. Ela oferece uma maior resistência para que o objeto consiga se mover sobre ela. Então eu vou começar a aplicar uma força. Observem que eu já estou com 144 newtons e ele nem saiu do lugar. Opa! Vamos tentar descobrir qual é o limite. Ó, eu estou com 184 newtons. E aí ele já começa a se mover. Ou seja, a partir daqui eu já tenho uma força resultante. Vou aplicar 500 newtons. Ó. Observem como a velocidade aumenta, mas na hora que eu tiro a força, só resta a força de atrito. E olha só que legal. Se eu inverter o sentido da força, a força de atrito também inverte o sentido dela. Por quê? Se eu estou me movendo para a direita, a força de atrito vai ser para a esquerda. Se eu me mover para a direita, a força de atrito para a esquerda. Olha lá. Se eu fizer um movimento para a esquerda, a força de atrito vai ser para a direita. Porque ela sempre vai ser contrária ao sentido do movimento do corpo. Essa força de atrito ela pode ser maior ou menor, dependendo do tipo de superfície. Eu vou diminuir aqui a força de atrito ao máximo, ou seja, não vai existir nenhuma força de atrito. Não havendo força de atrito, aí o corpo vai permanecer em movimento. Então eu vou aplicar uma pequena força e o corpo já começa a se mover. E como não existe nenhuma força
contrária ao estado de movimento, o corpo permanece em movimento. Primeira lei de Newton. No entanto, se essa superfície começar a se tornar rugosa, começa a surgir uma força de atrito cada vez maior, e essa força de atrito, como ela é contrária ao movimento, ela vai fazer com que o corpo passe para o estado de repouso. Tudo bem? Então vamos analisar aqui de novo. Eu tenho essa nossa caixinha, vou tirar a caixinha, vou colocar aqui uma geladeira, vou colocar o nosso amigo sentado aqui na geladeira, colocar a menininha também, tá? Então eu tenho uma massa de 320 quilos. Eu vou colocar uma superfície bem rugosa, ou seja, uma superfície com atrito considerável. E aí vai ser necessário que eu aplique uma força. Ó. Então observem, ó. Quando ele está aplicando, nosso hominho aqui, ele está se aplicando uma força de praticamente de 200 newtons. E a força e ele não sai do lugar. Por quê? Porque a força que eu estou aplicando ainda não superou a força de atrito. Ele só vai começar a se mover quando a força que eu estiver aplicando for maior do que o limite da força de atrito. Então, opa. E eu estou aplicando 500 newtons e eu não consegui descobrir qual é o limite da força de atrito. Ou seja, mesmo com 500 newtons ele não se move. Então, esse limite da força de atrito é muito maior. Então, eu vou diminuir a massa. E vamos ver se eu consigo chegar agora ao limite da força de atrito. 401. Também não consegui chegar no limite da força de atrito. Vou deixar só 200 quilos. Não consegui chegar no limite da força de atrito. Eu vou tirar o nosso amigo aqui, 200 quilos. Vou colocar 100 quilos e vamos ver se eu consigo chegar no limite da força de atrito. O que significa isso? Que mesmo aplicando 377 newtons, a superfície ela é tão rugosa que a força de atrito dela, agora, consegui. Então, eu estou aqui ó, com o mínimo possível, 6 newtons, ou seja, o limite nesse caso é 326 newtons, tá? Para 100 quilos. Vou aumentar ainda mais a rugosidade da superfície, ou seja, eu estou aumentando o coeficiente de atrito. E aí eu já não consigo colocar o corpo em movimento. Vou colocar apenas 50 quilos. Para 50 quilos, no limite do atrito disponível, nesse simulador, vamos ver, ó, eu consegui, para uma massa de 50 quilos, ou seja, eu consegui, que é 188 newtons, a força de atrito para esse tipo de superfície. Tá? Na hora que eu retiro a aplicação da força, só resta a força de atrito e o corpo, a velocidade vai cair até que ele atinja o repouso. Tudo bem? Então, basicamente seria isso. Vamos parar por aqui.